Eu desafio um de vocês, irmão, se vocês lembram alguma obra que o governo passado fez aqui no estado de Pernambuco. Pode levantar, eu dou 2 minutos aí para alguém levantar a mão. Se lembra de uma obra que o governo passado fez no estado de Pernambuco? Se fez no estado do Ceará. Na verdade, o governo passado, o que ele fez foi passar 4 anos mentindo na televisão, fazendo fake news, contando mentira para o povo. Até contra a Covid, ele conseguiu mentir, conseguiu inventar um remédio, conseguiu fazer com que 700 mil pessoas morressem, quando a gente poderia ter evitado a morte de pelo menos 50% dessa gente. Mais uma vez, o presidente Lula mostrou por que é considerado um dos maiores oradores da política brasileira. E dessa vez, foi em grande estilo. Direto de Pernambuco, ele deu um verdadeiro show de discurso, com emoção, firmeza e aquele toque de sabedoria popular que só ele tem. Lula falou ao povo nordestino com o coração na boca e os pés no chão. E como já virou tradição, sobrou até para o Bolsonaro. Com argumentos afiados e carisma de sobra, o presidente não apenas respondeu, ele deu uma verdadeira aula pública, desmontando com classe as fake news e as críticas vazias do ex-presidente. Prepare-se para assistir a um dos discursos mais poderosos dos últimos tempos. Um momento marcante que reforça a liderança, a visão e a conexão de Lula com o povo. Pernambuco parou para ouvir e o Brasil precisa ver. Não se preocupe que eu não vou ler nenhum discurso aqui. Eu, primeiro, estou preocupado com o horário, que já são 1:50, se não me falha a memória. Vocês e eu estamos com fome. E palavras não enchem barriga. Então eu vou tentar falar muito pouco para ver se a gente termina isso aqui do jeito que a gente começou, na mais absoluta harmonia. Queridos companheiros de Pernambuco, companheiros e companheiras prefeitas, deputados e deputadas, companheiros que vieram junto com o governador do Ceará, ministros e ministras, senadores, eu queria dizer para vocês que cada coisa que acontece na nossa vida tem um significado. E cada vez que eu venho ao Nordeste brasileiro inaugurar qualquer coisa, eu sinto uma sensação de projeto concluído, de uma graça atendida. Porque quando a gente chega na casa da gente e a mãe da gente bota um prato de comida pra gente, a gente muitas vezes faz cara feia porque não tem tudo o que a gente quer. Ou a gente faz cara feia porque não está do gosto que a gente queria. A gente nunca parou para se perguntar o sacrifício que a nossa mãe fez para preparar aquele prato de comida. Ou a gente muitas vezes não perguntou para ela se ela tinha todos os condimentos para fazer a comida gostosa que a gente queria. Governar um país é mais ou menos assim. Governar uma cidade é mais ou menos assim. A gente tem que fazer escolha. Essa obra que nós estamos fazendo aqui não é uma invenção do Lula. Essa obra é um desejo do imperador Dom Pedro II desde 1846. Se a gente for contar quantos anos se passaram desde 1846 até hoje, são 179 anos que se pensa em fazer a transposição do Rio São Francisco. E por que se pensava fazer a transposição do Rio Francisco? Não era para fazer piscina com onda para que os granfinos do Nordeste pudessem surfar, como a gente vê na televisão. Não era
para fazer uma praia para que a gente atraísse turista do exterior para vir ao Brasil. Não, era uma coisa mais simples e uma coisa mais sagrada. A transposição das águas do Rio São Francisco tinha como objetivo dar aquilo que Deus dá a todo mundo, que é um copo d'água para beber para 12 milhões de pessoas que viviam no semiárido brasileiro. Era apenas isso. E por que eu tomei a decisão de fazer as obras do Rio São Francisco? É porque eu sei o que é ir para um açude sujo, pegar água para beber. Eu sei o que é colocar uma água num pote para sentar, para não comer, não tomar ela com caramujo, ou com fezes de cabrito, de cachorro, de gato, de cavalo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é tomar água sem tratar, sem filtrar. Então, quando eu cheguei a presidente da República, eu tinha que escolher o que eu iria fazer de mais importante. E eu tinha uma imagem da minha mãe saindo de Caetés. Lá naquele tempo o prefeito não chamava Caetés, era Vargem Comprida, porque era subdistrito de Garanhuns. Eu lembro da imagem da minha mãe com os 8 filhos, meu irmão mais velho fugindo para não vir para São Paulo, minha irmã chorando para não vir para São Paulo, porque todo mundo só conhecia aquela miséria que a gente vivia, ninguém queria sair. Minha mãe teimosa colocou os 8 filhos num lugar que o prefeito deve saber, chamado Bodega do Tozinho. A gente ficou lá esperando 2 dias para chegar um pau de arara. Pegamos um pau de arara, 13 dias para chegar em São Paulo. E minha mãe veio não apenas para matar a fome dos filhos, ela veio para encontrar o marido dela, que tinha deixado ela quando ela engravidou desse que está falando com vocês. Minha mãe veio na expectativa de encontrar com meu pai. Quando nós chegamos em Santos, qual foi a surpresa da minha mãe? Meu pai tinha casado com outra mulher e já tinha uma penca de filhos. A minha mãe não teve dúvida, com 8 filhos, ela teve a coragem de se separar do meu pai. E nunca mais olhou para a cara dele. E ela sozinha criou os 8 filhos e conseguiu fazer com que um deles chegasse à presidência da República desse país. Pois bem, quando eu cheguei à presidência da República, eu tinha na mente aquela imagem de ver gente sofrendo, andando léguas para pegar um pote d'água. E eu falei, nós temos que resolver esse problema. Era uma situação difícil, porque nós tínhamos estados que eram contra. Naquele tempo a Bahia era contra, naquele tempo Alagoas era contra, naquele tempo Sergipe era contra. Então os presidentes da República iam no Ceará, prometia fazer a transposição de água para o governador. Quando chegava na Bahia, desmentia. Ia, sabe, em Pernambuco, prometia, depois desmentia. Ia no Rio Grande do Norte, prometia, depois desmentia. Eu resolvi fazer e enfrentar todas as adversidades do mundo. E veja que coincidência. Nós tomamos a decisão de fazer essa obra e eu queria inaugurá-la ainda no governo da presidenta Dilma. É que nem sempre a gente tem todo o dinheiro que a gente precisa. Mas a coisa mais sagrada, e aqui um recado para os prefeitos e para os governadores, é que a gente está fazendo a primeira parte da obra, que é trazer a água. Agora essa água tem que chegar nas casas. E aí precisa o governador e os prefeitos participarem. Essa obra tem que chegar nas casas. Essa obra tem que chegar no pequeno agricultor. Porque o grande tem dinheiro para comprar trator, tem dinheiro para comprar motor, tem dinheiro para comprar bomba. O pobre não tem. Então cabe outra vez ao governo do estado, ao governo federal e ao prefeito fazer parceria para que a gente faça com que essa água faça definitivamente e a gente veja o semiárido nordestino, as cidades que nunca tiveram água, produzir tanta comida como produz Petrolina e Juazeiro ali no Rio São Francisco. É por isso que eu resolvi fazer essa obra. É porque eu acredito que ela é a redenção de um povo. E é por isso que eu vim aqui quantas vezes for necessário, a cada metro de canal que for feito, pode me convidar que eu venho.
A mesma alegria que eu vi a primeira água lá de Cabrobó entrar no canal do São Francisco, é a mesma que eu vou ter o dia que a gente inaugurar o fim da transposição. E o fim da transposição não é a gente terminar essa obra, é a gente fazer a água chegar na casa das pessoas, tratada e com qualidade. Lamentavelmente, tem época que o Brasil é governado por gente que não gosta disso. E eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o seguinte: para cuidar da parte mais pobre do Brasil, você não governa com a cabeça. Ou você tem coração, ou você tem sentimento, ou você não governa. Então o compromisso que vocês têm que ter não é comigo não, é com os filhos de vocês, é com os netos de vocês, é com os pais de vocês. A gente não pode voltar em qualquer tranqueira para governar esse país. É preciso voltar em gente que tenha compromisso, é preciso voltar em gente que tenha dignidade, é preciso voltar em gente que tem o direito de olhar para vocês olhando nos olhos de vocês. Porque esse país não pode mais sofrer o retrocesso que nós sofremos nos últimos 6 anos. Não pode mais. O Rui Costa falou apenas de um pouco das coisas que nós pegamos paralisadas aqui. Mas nós pegamos 87 mil casas da minha vida paralisadas. Nós pegamos quase 3 mil creches paralisadas nesse país. Porque tudo que ele sabia fazer era mentir, era fake news, era contar mentira, era tentar ficar no gabinete do ódio o tempo inteiro. A diferença entre nós e ele é que nós queremos apresentar obra, nós queremos apresentar melhoria na vida de cada companheiro desse país. Nós agora acabamos de fazer uma coisa importante no Rio Grande do Sul. Nunca um estado recebeu a quantidade de recursos que nós mandamos para o Rio Grande do Sul com aquela enchente. Você pode saber, Mano do Ceará e Raquel, que nós assumimos um compromisso. Quando nós fizemos para o Rio Grande do Sul, daqui para frente a gente vai ter que fazer com todos os outros estados, porque ninguém é melhor do que outro aqui. Todo mundo é igual. Por isso, gente, eu estou feliz. Eu vou sair daqui e vou para Paraíba. Na Paraíba vamos inaugurar um outro trecho da transposição. E eu espero até chegar ao final do meu mandato a gente poder inaugurar tudo que for obra, inclusive a Transnordestina, que é um compromisso meu com o Dr. Miguel Arraes. Um compromisso, eu quero dizer para vocês que a Transnordestina foi um pedido do Arraes para mim. Em 1989, a gente foi visitar a mãe dele na cidade do Crato, que estava com 90 anos na época. E na volta ele falou assim para mim: ô Lula, se você ganhar as eleições, faça a Transnordestina. Eu ganhei e comecei a fazer. Era para estar pronto em 2012. Mas por N problemas não acabou. Quis Deus que eu voltasse para acabar a Transnordestina e fazer com que o povo tivesse solução. No mais, companheiros e companheiras, obrigado pelo carinho. Obrigado, gentileza, obrigado, Raquel, obrigado, João, obrigado, deputado e senador daqui. E até a próxima vinda, se Deus assim o permitir. Um abraço, gente, um abraço. Muito obrigado. Deixe o like e se inscreva no canal para continuar informado. Até o próximo vídeo.